Vamos combinar, tava bom demais pra ser verdade, né, família? No fundo, a gente sabia que tava bom demais pra ser verdade se tratando do Vitória. O Vitória, por si só, chegar à 37ª rodada do campeonato vivo já é um milagre. Do jeito que as coisas vinham acontecendo, conspirando praticamente tudo pra dar certo. É o tipo de roteiro que a gente sabe que não é comum. Então a gente fica com aquela sensação de quando é que vai dar errado, sabe? Às vezes a gente até tenta se convencer a controlar essa sensação, atribui a traumas do passado que nos causaram, né, essa neurose. Mas, cara, no fundo a gente sempre fica esperando dar alguma coisa errada. E geralmente dá, sabe? Geralmente dá, é impressionante. Eu falei lá pra 25ª rodada, mais ou menos, quando o cenário dava muito a entender que a gente cairia até com rodadas de antecedência. Eu falei, cara, foi após um jogo que a gente venceu, não lembro se foi o Atlético Mineiro, se foi o jogo que a gente venceu após. Eu disse, a pior coisa que o Vitória pode dar pro torcedor agora é a esperança. Porque se a gente continuar do jeito que tava, a realidade uma hora ia se materializar e a gente ia se conformar, ia deixar de ter esperança. O problema é que o Vitória chegou faltando 2 rodadas, num cenário muito favorável, muito esperançoso e com seu torcedor vibrante em alta, crendo em mais um milagre. E esse milagre ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. Se o Vitória conseguir protagonizar esse milagre no próximo domingo, acho que vai tornar uma possível permanência ainda mais épica. E eu vou tentar me limitar e controlar minha raiva. Eu nem gosto de gravar jogo logo depois, gravar vídeo pós-jogo, logo após o jogo, porque às vezes eu acabo falando umas paradas que depois eu me arrependo. Mas eu vou esperar o campeonato acabar para dizer com exatidão o que eu penso desse elenco do Vitória de 2025 montado pelo presidente Fábio Monte. Por enquanto ainda temos um jogo pela frente. E da mesma forma que hoje entramos fora da zona e os outros adversários ali que não dependiam só deles conseguiram sair graças à nossa situação adversa. A gente pode ir fazer a mesma coisa. Agora tá muito difícil. O Vitória dependia só de si, foi jogar contra um dos piores adversários do campeonato no segundo turno e sai dos braços da torcida num jogo que havia vencido um dos adversários mais fortes do campeonato, um dos melhores do segundo turno. Vai pelos braços da torcida, carregado pela torcida, para jogar contra um dos piores campeonatos e sai de lá tomando 4-0, sendo o goleiro o melhor jogador do nosso time. O Vitória poderia facilmente ter tomado mais 8 hoje, se não fosse a grande atuação do goleiro Thiago Couto. A passividade com que o Vitória vê a tragédia acontecendo ali na sua frente é impressionante. Os adversários parecem já ter entendido isso. Porque, repare, basta o time acelerar. Contra o Mirassol, eu falei no podcast, segunda-feira, no podcast do canal. Inclusive, amanhã tem podcast 16 horas no canal, onde eu vou falar com mais detalhes. Aqui é só um pequeno desabafo pós-jogo. Mas eu falei no podcast pós-jogo do Mirassol, eu falei, rapaz, a gente ganhou, mas a gente não jogou nada. O Mirassol brincou, trocou passe assim, sem acelerar, sem correr, pô. Os caras estavam só no toque de bola. E qualquer adversário que joga com um toque só na bola, o Vitória fica perdidinho. O Vitória fica perdidinho sem saber o que fazer. Foi bizarro, velho. Foi bizarro. Wagner Mancini, Jair Ventura tomou um nó tático de Wagner Mancini. Wagner Mancini botou Jair Ventura no bolso. No bolso. E Jair Ventura lembrou o Carille no jogo contra o Flamengo. Ficou de braços cruzados. Sabe? Em estado de pane. Observando o Vitória tomar um sufoco. E por milagre não saiu do primeiro tempo já com os 4-0 ali. Cara, é uma doença que eu não entendo dos treinadores brasileiros. Eles não mudam, cara. O time pode tomar o sufoco que for. Os caras não mudam o time. Bicho, você monta um time com estratégia. Eu penso assim,
do alto da minha ignorância e da minha falta, eu sei que Jair Ventura entende muito mais de tática do que eu, entende muito mais de técnica de vestiário de futebol do que eu. Mas, ao meu ver, do alto da minha ignorância, quando você vai montar um time, você estuda o adversário e o adversário lhe estuda. Então cada um traça suas estratégias de acordo com o que estudou do adversário. Existe a possibilidade daquela estratégia que você montou e a estratégia que o adversário montou, a dele anular a sua, encaixar melhor do que a sua. E aí você precisa saber sair daquela arapuca. Não, cara, os treinadores brasileiros vê o time ser amassado e não faz nada, cara. Primeiro tempo, depois do segundo gol, o Vitória já ter mudado ali. Tudo bem que depois mudou, até entrou os jogadores que a gente queria que entrasse na hora que o Vitória tomou 2-0 e não mudou porra nenhuma. Mas, cara, você não pode ver o time se amassar daquele jeito e não reagir. Até dentro de campo, eu tava acompanhando a transmissão pelo canto rubro-negro e lá no estado Bragantino parece que fica bem próximo, né? Fica no nível do campo ali, mais ou menos. E até pelos relatos, né, da galera da transmissão, Jair Ventura nem se movimentava, cara, no sentido de dar uma orientação para tentar ali posicionar no mínimo os jogadores. É incompreensível. Teve uma hora até que a gente tava tomando uma pressão da porra, Thiago Couto cai no chão. Ele não faz nada, cara. Ele não chama o time nem pra tentar dar uma agitada psicológica, assim, nada. Cara, é inacreditável, velho. Ele lembrou o Vitória lá do primeiro turno, do começo do segundo turno, de Carille. Mas o Vitória, gente, o Vitória vem ganhando jogos. É porque assim, eu não posso nadar contra a maré e contra o senso comum, porque eu vou ser engolido. Até porque a gente. É o que eu tô falando, eu vou tomar cuidado, porque o que eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar depois da última rodada. Mas muita gente vinha vendo qualidades que eu não vinha conseguindo enxergar nesse time. Tá? E eu atribuí até então o sucesso do Vitória a duas coisas: a força da torcida, a maneira como a torcida conseguiu conectar com o elenco conseguiu em determinado momento ali conectar com a torcida, que não tinha conseguido durante a temporada toda, e sorte, velho, e sorte e maré, sabe? Aquela onda de maré virou a nosso avô, porque assim, questão de superioridade, Vitória jogar bem, como eu vi muita gente, tal jogo ele jogou bem, eu não vi. Mas assim, enfim, cara. Vamos pro último jogo do Barradão. Daqui a pouco, eu tô gravando esse vídeo logo agora, assim, uns 20 minutos depois do jogo. Ainda tem o jogo do Flamengo e do Ceará. Ironicamente, agora o Fortaleza ganhou. Foi pro nono jogo consecutivo sem perder. Acho que é a terceira ou quarta vitória consecutiva. E ironicamente, me parece que agora o Fortaleza chega até com mais chance de permanência do que o Ceará. Então o Ceará agora tem mais chance de cair. Eu não sei na tabela. Na tabela o Ceará ainda tá na frente, mas o adversário que vai enfrentar é pior. É torcer, eu não sei qual vai ser o resultado do jogo. A tendência é que o Flamengo ganhe, mas é a onda da maré de novo. Tem dia que tudo tá certo, tem dia que tudo tá errado. Hoje praticamente tudo deu errado. Só o resultado do Santos São Paulo, que inclusive Santos São Paulo, que São Paulo e Internacional, que inclusive deixa eu conferir aqui, que do jeito que a porra tá, eu não duvido daqui a pouco até o Inter ter virado, mas acho difícil. Não, São Paulo 3-0, Santos 3-0. E é isso. Deixa eu ver aqui a tabela. Então, Ceará e Fortaleza, um atrás do outro aqui. Ceará com 43, Fortaleza com 43. E no momento... Pera aí, rapaz. Ah, tá sendo decidido, é isso mesmo, pera aí. Tá sendo decidido aqui no saldo. O saldo de gols, que o Fortaleza tem pior. Mas estão empatados em pontos. Fortaleza e Ceará empatado em pontos. É o que nos resta. Torcer contra o Ceará e esperar que... Santos já foi, cara. Santos não cai mais. Esqueça. Puta merda. Minha cabeça tá até doendo, velho. Eu não sei nem o que falar aqui, velho. Que jogo bizarro, mano. Bizarro. Um jogo muito... Muito possível de se vencer. O time entrou desconcentrado. Entrou com aquela mesma energia de pau mole. Cara, teve um lance,
Puta merda, velho. Teve um lance que o Lucas Barbosa do Red Bull Bragantino, ele dá uma falta, velho, duríssima, que inclusive eu tava vendo a repercussão aqui na postagem, muita gente falando como é que não deram cartão vermelho pra esse lance. E é impressionante. O cara dá uma falta dura. O capitão do time, é por isso que eu falo, eu vou falando aqui, depois do jogo, o gol que ele fez contra o Mirassol, ele decidiu um ou outro jogo. Eu até tava de boa vontade pra ele. O capitão do time, velho, em vez dele chegar pra fazer pressão no juiz, pra pedir pra fazer pelo menos uma zoada pro juiz cogitar a possibilidade de avaliar o lance pra a possibilidade de um vermelho, o jogador que recebeu o cartão amarelo do juiz, ele fica puto ainda, porque alguém do Vitória chega pra reclamar da falta dura. Ele vai pra cima pra reclamar, porque acho que o Vitória tinha que ter parado o lance, que tinha, se eu não me engano, o Pita sofrido uma falta. Ele chega duro meio que pra, né, descontar. E aí começa uma discussão e o cara recebe amarelo e fica pilhado. E querendo ir pra cima do jogador do Vitória. O capitão do time, em vez de ir pra cima do juiz pra botar dúvida na cabeça do juiz, ele foi pra cima do jogador do Bragantino pra dar um abraço. Pra dar um abraço e acalmar o cara. Sendo que, se ele pilhasse o cara mais ainda, o cara podia, sei lá, de repente tomar um outro cartão amarelo e ser expulso. O cara, em vez de ir pra cima do juiz, tá ligado? Botar pressão pro juiz cogitar a possibilidade de dar um cartão vermelho, não satisfeito e não ir pra cima do juiz, ele ainda foi acalmar o jogador que tava pilhado. E ali, se é um jogador puta véia, um jogador cara homem, e querer entrar mais na mente do cara ainda pra ver se o cara faz uma merda e tomar vermelho. Não, ele foi dar um abraço no cara. Deu um abraço no cara pro cara ficar calmo. Calma, mano, não precisa isso, não sei o que. Resultado, começa o segundo tempo, o mesmo jogador que poderia ter sido expulso, né, nesse lance aí, faz o terceiro gol. E aí anula praticamente qualquer chance do Vitória reagir no segundo tempo. Ó, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fala aí o que vocês acharam, porque assim, temos uma decisão domingo. Mais uma vez o Vitória vai decidir sua vida num campeonato, né, sua continuidade numa divisão dentro do Barradão. E o Vitória já foi rebaixado diversas vezes no Barradão, que traz requintes de crueldade ainda maior e reacende traumas, né? Que aquilo que a gente tá falando de traumas reacendido, vai reacender traumas. Mas vamos, eu tenho certeza que até lá a gente vai conseguir mudar a atmosfera. Eu acho que dentro do Vitória os caras estão com o psicológico esfacelado. Mas eu sei que vai haver um esforço interno de tentar mudar isso. A atmosfera, de fazer os caras entrarem mais relaxados. Inevitavelmente, os caras vão entrar pressionados, mas eu tenho certeza que o que o clube, a comissão técnica puder fazer para melhorar o psicológico dos jogadores, vai fazer. O torcedor é resiliente, ele vai cantar, vai acreditar, vai torcer, vai empurrar e vai fazer sua parte. Isso aí não precisa nem pedir. Foi esse o tempo que a gente precisava tentar passar a visão assim, pô, torcedor, vamos tentar, não. Torcedor. E outra, acho que é aquele momento que o torcedor, a gente não tem que cagar mais regra em relação ao que o torcedor faz ou deixa de fazer, sabe? Vamos para domingo, vamos fazer nossa festa que a gente sempre faz, vamos com a esperança que é intrínseca do torcedor do Vitória. Esperar que o Vitória faça, mais uma vez, escreva um roteiro épico para permanência. Mas assim, é foda. Tá foda, mano. É literalmente tudo ou nada agora. Tá foda, mano. É literalmente tudo ou nada pro Vitória no domingo contra o São Paulo. Até lá a gente vai se falando. Amanhã tem podcast. Quem quiser chegar junto para participar do nosso debate, chega junto. Vamos que vamos. Obrigado a todos aí por acompanhar. Eu nem sei se eu falei coisa com coisa aqui, mas é porque eu tô tão. É tanta coisa na minha cabeça que eu. Sei lá, eu não consigo nem organizar as ideias direito para falar. Valeu!